Vamos a mais uma edição do Fala Peludinho, um podcast dedicado a tratar sobre o mundo animal, sobre a causa animal. Ele é veiculado no canal do Bigodinhos e Peludinhos, nossa página de adoção. Eu estava falando aqui para a nossa convidada que eu trabalho com marketing, trabalho com comunicação e eu pensei, meu Deus do céu, como entregar algo para o mundo por meio de um trabalho social. E o objetivo aqui era justamente utilizar a comunicação a favor deles, dos peludinhos e dos bigodinhos. Estamos aqui com a Luciana. Luciana, olha, ela veio aqui toda quietinha e tal, mas a Luciana é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ela não sabe, mas eu sou cliente do Celeiro Pet Shop, muito, né? Então, assim, já levei muitos animais, levo também, inclusive vou fazer o ciclo vacinal, tô indo lá, já levei para você também, você sempre foi muito empática. E por coincidência, que eu não digo que é coincidência, pelo universo, nos uniu, né? A gente participa de uma rede de negócios e quando eu vi o nome da Luciana no Celeiro, eu disse, meu Deus do céu, tudo a ver, né? O universo conspirando. Luciana, muito obrigada por sua presença, né? O Fala Peludinho hoje vai falar sobre mercado pet, logicamente, não o mercado, gente, aquele mercado ruim, negativo, que só prejudica os animais, ao contrário, o mercado no sentido de tratá-los e de cuidá-los, né? A Luciana, para quem não sabe, também é uma dermatopet maravilhosa. Enfim, conta um pouquinho, se apresenta, que eu acho que é muito melhor a gente contar a nossa história. É verdade. Obrigada pelo convite, Mônica, estou me sentindo honrada, de verdade. Não sou muito boa nesses negócio de ficar falando, sou meio tímida, mas eu tenho 23 anos de formada, né? Eu descobri que queria ser veterinária com 8 anos de idade, e aí a gente acha que vai mudar, né? Que vai ser uma coisa diferente quando a gente amadurece, cresce um pouco, mas no meu caso não foi, né? A gente até foi uma briga de família, porque na época eu passei para outros 2 cursos e o meu pai não queria que eu fizesse veterinária porque era uma profissão sem futuro, né? Naquela época, né? E eu sempre quis mesmo, fiz faculdade estadual, na época não existia faculdade pública e sou muito feliz com a minha profissão. Eu dei uma pausa de 10 anos quando eu casei, né? Eu passei 10 anos longe do meio pet, totalmente desconectada mesmo. Fui estudar administração, fiz MBA, virei financeiro. Né? E aí surgiu essa vontade, depois que os meninos já estavam maiorzinhos, que eu queria voltar. Eu não me conformava de não viver nesse mundo que eu tinha escolhido, né? Foi uma escolha pelo lado pessoal mesmo, que eu casei com viúva, tinha 2 filhas pequenas, depois engravidei. E aí voltei com o celeiro. Pois é, então valeu super a pena ter estudado administração, né? Eu confesso que ainda estou apanhando. Essa área financeira é complicada, mas vamos lá. Apanhando na área pessoal, na área financeira, mas a gente vai aprendendo dia após dia, né? E aí veio o celeiro, que foi um grande sonho, assim, um presente mesmo, quando a gente abriu. Há 10 anos atrás foi uma outra dificuldade grande, porque era num lugar que não tinha acesso, que ninguém passava. E eu não tinha como ir para a avenida, né, ali para frente. E aquele terreno era do meu pai, ele me doou em vida, né? E aí eu disse, não, vai ser aqui. E virou um celeiro porque era, de fato, uma cara de um celeiro. Todo mundo passava por lá e dizia que era uma loja de móveis, que era um negócio de cavalo. Até hoje tem gente que para lá e pergunta se tem alguma coisa de cavalo. É mesmo. E não é, né? É direcionado só para cão e gato, né? A gente procura fazer desde o começo um trabalho diferente. É tanto que todo mundo entra lá e diz que não tem nenhuma cara de pet shop, né? Porque é todo de madeira, é uma estrutura mais aconchegante, acolhedora, né? Assim, desafios a gente tem, erros muitos, né? A gente perde cliente, mas ganha muitos outros. É até um questionamento meu, porque quando a gente recebe uma reclamação, né? Uma crítica, eu digo, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente tem vários clientes desde da abertura e outros a gente não consegue reter, né?
E isso é um desafio muito grande, porque a gente sabe que a gente não agrada todo mundo, mas a gente quer realmente ser diferente. E principalmente porque na causa animal, e assim, no mundo, né, dos pets, é tudo muito passional. É muito emotivo, É né? muito emotivo, é até mais do que os humanos. A gente às vezes vai para um hospital, a pessoa fura errado lá, vê, você nem reclama. Agora, se furar errado do pet, do cachorrinho, do gatinho, dá ruim, né? Eu tento entender isso como uma coisa assim, de um para um. Mas a gente se chateia, né? Assim, é muito ruim quando alguém está insatisfeito, quando alguém não gosta. Mas, assim, de um ano para cá, foi que eu realmente consegui entrar de fato, né? Então, acho que o celeiro meio que renasceu. Porque eu era muito ausente por conta dos meus filhos, né? Eu passei um ano morando fora e aí... Hoje a gente está nesse grupo aprendendo, né? Esse grupo de network, acho que a gente estuda todo dia um pouco mais e o desafio é esse, é a gente melhorar. Agora eu estou abrindo 2 lojas, é um desafio imenso. Mas lá no próprio celeiro? Não, a gente está abrindo uma na Calcaia. Que é como se fosse uma filial do celeiro. Filial, e a outra no Porto das Dunas. E vem mais uma por aí, mas eu vou segurar. Muito bom, muito bom. Eu mesma sou cliente, eu já sou cliente há 8, 9 anos, enfim. Não, que 8, 9 anos não. Há uns 5 anos, 5 anos já. E levo meus cachorros pro pet day, né? Pro dia lá, daycare, vacino, né? Cuido, né? Inclusive também recebo visita domiciliar também, porque, né, além daqui da Seda Inspira, a gente também tem um espaço lá no Eusébio, então a gente recebe também visita domiciliada, né, dos seus médicos veterinários. Então, assim, eu posso atestar que, né, é qualidade mesmo, o trabalho, enfim. E aí, Lu, indo agora também para a parte melhor ainda, né? Em relação à questão dos animais, né? Lá, inclusive, a Lu não fala muito, mas quem visita o celeiro vê, né? Que tem um espaço dedicado, né, aos cachorrinhos, né? Que você resgatou, que você tratou, né? Que tem uns que não tem a patinha que você cuida. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho social que vocês também entregam. Isso é uma coisa que a gente faz e não divulga, né? Acho que até é um erro meu, porque acho que a gente teria que dar uma atenção a isso para que outras pessoas... Acho que eu não me dedico a isso, né? Eu acho que a operação acaba consumindo a gente, os funcionários, a gestão, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito. E por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já falei, né? Se eu quero me envolver nesse negócio aí, né? Assim, a gente... tem, desde o começo, um trabalho social que realmente eu não divulgo por essas questões e por questões éticas também, que eu sou proibida de divulgar, né? Porque o conselho não permite essas coisas, mas a gente vai fazendo o que é possível. Os Sem Patinhas foi um negócio... São sem patinhas. Ele foi um negócio bem legal, assim, foi uma cliente que me ligou e eu recebo muitas ligações, assim, né? De, olha, tá abandonado. Infelizmente, a gente não tem como abraçar todo mundo, mas esse me comoveu muito. Ela disse, né, que eram os animais que tinham nascido sem as patas e eu fui resgatar dentro de uma comunidade, né? Ela me ligou, eu disse, não, eu vou lá, vou pegar. E eu achei eles dentro de uma caixinha, tinha 40 dias de vida e eu fiquei assim, muito comovida, né? Eles não tinham as patas da frente, que é muito diferente de não ter as de trás. As de trás a gente consegue... reverter por causa do carrinho, né? Consegue um prognóstico melhor, né? E aí a gente recebeu, eu já tinha o hotel, já tinha a creche, então os próprios meninos do hotel e da creche se envolveram, cuidaram. Eles chegaram muito cheios de ferida, porque eles andavam arrastando a cabeça no chão. Aí a gente entrou em contato com uma empresa de fazer as cadeirinhas, né? Explicou a situação, filmou, mediu. A gente comprou as cadeirinhas para eles, mas eu confesso que eles não gostaram, não. Eu vi presencialmente. Eles se levantam como, né, como gente. Uma cadeirinha, como se fosse menino com aparelho, né, de dente, eu acho, assim. Na hora que põe, eles ficam um tempo, mas na época era para dar uma descansada. Hoje eles não usam mais, né? Elas estão bem encostadinhas lá. Eles andam de 2 pezinhos, igual coelho, né? Engraçado, né? Se adapta. Eles andam pulando. Super assim, felizes, balançando rápido. E aí no começo a gente colocou para adoção e aí depois de um tempo eu descobri
que eles não foram adotados, né? Porque a pessoa chegava e queria adotar um e os funcionários não deixavam, queria que levasse os dois. Ai, como é que a pessoa vai adotar 2 animais deficientes? Ah, não, doutora, mas a gente não pode separar eles. E até hoje eles ficaram lá. Eu fiquei sabendo assim, muito depois dessa história. Esse movimento, né? Que apareceram muitas pessoas para adotar e eles meio que boicotaram a adoção, né? E a gente que organiza eventos de adoção é impressionante. Geralmente as pessoas vêm e dizem, olha, eu quero o animalzinho que tem a história mais triste, né? Eu quero um portador de deficiência e por aí vai. Falando nisso também, lá eu já presenciei, né, eventos nessa área, né, da causa animal, movimentos, né, até do clube do Golden, né, um beijo aí pra galera do Golden, que fez evento lá no celeiro, que eu fui lá participar, que eles fazem arrecadação, enfim. Mas, Lu, eu quero que a gente converse agora um pouquinho sobre mercado pet, tá? Você que já está aí, né, há um tempão no mercado, está em expansão, fala um pouquinho como é que está esse mercado hoje aqui em Fortaleza, né, dos pet shops, das clínicas, como é que você vê esse movimento, né? Eu acho que tem crescido muito, né, a gente tem, acho que todo mundo sabe, tem dados que o Brasil é o 2º país que mais investe em movimento no mercado pet. Eu acho que tem muita coisa chegando nova, né? Assim, um dia desse eu fui visitar um hospital de um colega que tem um tomógrafo, uma tomografia, né, para pet. Acho que está evoluindo muito nas especialidades, né? Cada vez mais o veterinário não é mais só clínico, né? Ele é especialista. Acho que a gente está avançando muito nessa parte da medicina. E aí, junto com a medicina, acho que vai todos os outros setores, né? Essa semana me chamaram para assistir eu achei muito engraçado, confesso que eu nunca tinha visto, um chá revelação pet. Eu disse, gente, como é que é? Mas são quantos? Aí era assim, é menino, é menina, o próximo é o quê? Porque o ultrassom, você já vê o sexo no ultrassom. E vai fazer cesárea, com certeza, né? Ou não, ou vai nascer normal, mas era um chá revelação. Gente, eu nunca tinha visto eu também não, juro. Tinha, mas eu até porque confesso, a gente não incentiva muito nessa questão da... eu digo que eu vivo do mercado pet, mas eu tenho algumas ressalvas. Né? Eu não vou aqui falar porque até pode me prejudicar no meu trabalho, mas claro, a gente é humano, né? Assim, eu acho que é muito mais importante o cuidado, o acolhimento, do que a parte, como é com a gente também, né? Da gente, pelo filho, fazer tanto, né? E hoje essa questão da humanização está muito acelerada. Né? E acaba sendo prejudicial para o animal. Por exemplo, a gente tem na Dermato testes específicos dizendo que o animal tem alergia à descamação da nossa pele. Porque a gente está muito em contato com ele, no braço. Né? Então, assim... Pra você ver, e aí... mais um exagero da parte humana, eu acho, do que do bem-estar animal, fato, né? Mas eu confesso que eu achei muito engraçado esse revelação. Inclusive, a gente está tratando, né, até nos bastidores, lembra que eu te pedi a indicação, né, de uma fisioterapeuta que tratasse a pele, né? Então, eu estou tratando um cachorrinho que ele perdeu parte da perna, enfim, a gente não sabe o motivo, né? Rasgou mesmo, esfolou a carninha. E tem uma fisioterapeuta que trata com ozonioterapia, com laser. Que eu acho muito, muito legal essa evolução, né, da medicina veterinária. Ela vem do domicílio, gente, é uma loucura. Mas eu acho que junto com isso tinha que evoluir o outro lado. Exatamente. Né? Assim, que eu acho que até tá, mas assim, muito mais devagar do que a gente gostaria. Né? Que é uma parte ética. Que é a parte ética, a parte da adoção mesmo, do cuidado com o animal de rua, né? Gente, eu digo tanto isso porque eu tenho um projeto escrito para transformar o Eusébio no primeiro cidade sem animal de rua. Ai, aqui no Ceará, né? Porque já existe no Brasil. Inclusive, eu meio que adaptei o projeto, que eles me ajudaram, a cidade do Sul. Porque eu vivo dizendo que aqui, onde a gente mora especificamente, não existe muito animal de rua, existe animal na rua.
né? Abandonada. Assim, né? é animal que está na rua e alguém cuida. Alguém põe comida, tanto que você não vê muito, vê, mas não, você que trabalha com isso deve saber. A gente não vê tanto animal caquético, sofrido, magro. Você vê animal procriando saudável na rua. Né? Assim, aquele grupo de animal dos caramelos, pretinhos, aquela gangue. caroço de manga, aquela gangue toda reproduzindo na rua e aumentando esse número de animal e dificultando mais ainda o nosso trabalho. Né? E Neusébio tem demais. Mas se você for ver, você não acha animal doente de fato. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que não é comum. Menina, eu estou dizendo que a gente resgatou um que comia, vivia num restaurante, comia resto de comida. A gente foi fazer o exame de sangue, perfil completinho e tudo, só deu colesterol alto. Eles estão na rua, eu não mas eles acredito! não são, assim, de rua, né? Não estão doentes, não estão, né? Tão ruins. E aí o que é que eu acredito? Que um trabalho muito fácil de se fazer era um programa de castração. Isso. E eu já me meti em vários e já me dei mal em vários. Assim, eu vou até te dar um exemplo, porque eu acho que serve de inspiração para outros veterinários, outros colegas. Eu confesso que hoje eu tenho um pé muito atrás e eu só vou fazer se tiver respaldo ético, legal. Porque, por exemplo, o Alphaville em Fortaleza uma vez me chamou para resolver o problema dos gatos do Alphaville, porque os gatos entravam na banheira das pessoas, na despensa, roubavam comida, aquela coisa toda que a gente sabe que gato faz. E aí eu fui para uma reunião com eles e disse, tá bom, vamos resolver. Eu me comprometo a fazer a castração. Um mutirão de castração. Um mutirão de castração. E em contrapartida, lógico que a gente quer, o intuito não é esse, mas a gente acaba, empresa, né? Claro, lógico. Mas vocês divulgam a gente e eu ajudo vocês. Então Perfeito. A ideia era colocar o nome da gente nas lixeirinhas do Alphaville e mostrar para os condôminos que a gente existia e que a gente estava ali para ajudar. E aí no final da reunião eu disse, quantos gatos são? Aí ele disse, vocês têm ideia de quantos gatos são? Aí eles disseram 92. Aí eu disse, ok, dá certo. Bora. E aí combinei com eles que eu ia deixar o motorista à disposição, caixinha de transporte, petisco, toalha, que eu não poderia pegar os animais sozinha, eu precisaria deles. Até porque para resgatar um gato é bem mais eu difícil. não poderia ficar com os gatos. E eles disseram que ok, que eles não queriam que eu ficasse com os gatos, que eles queriam que eu devolvesse os gatos. Certo. Inclusive porque faz parte do controle populacional de rato, de praga, que eles ajudavam nisso também, mas eles não queriam que essa população aumentasse esse número, passasse dos 100. Eu achei muito bacana, eu disse, bora nessa. E eu sou muito do negócio, assim, rápido, do fazer, faço. fazedora. Dizer, eu faço, né? Ótimo. Vamos lá, e ajeitei a minha equipe, botei adesivo em caixinha de transporte, e combinei, na hora que ligava lá pegar, ajeitei uma equipe, fiz um pós-operatório, porque a gente não tem internamento, então deixei uma sala toda pronta o pós-operatório, porque eles ficariam comigo de 3 a 5 dias, né? Que aí dá aquela medicação bem forte. 5, né? E o macho 3, até tirar os pontos e serem devolvidos. Até aí estava perfeito, né? Até eu receber uma ligação no final de tarde de uma funcionária dizendo, doutora, ligaram para cá, é alguém dos direitos dos animais e disse que é urgente. Eu não passei seu telefone, mas eu peguei o contato. E aí eu, tá bom, pois me passa aí. E aí quando eu fui ligar, eu disse, meu Deus, será que me denunciaram porque eu tô vendendo 2 filhotes na loja? Era a única coisa que eu pensei, que tinha 2 filhotinhos no chão, que é outra coisa que eu não gosto de fazer, que eu não vendo filhote, mas quando o cliente pede, a gente cede o espaço, né, deixa consignado. Sim, e ajuda. E o que importa é a origem também, né? E a gente ajuda, mas nunca vendi filhote, não tenho nenhum interesse de vender, a não ser nesses casos que as pessoas pedem, a gente colabora, né? Às vezes é um funcionário, um cliente. E aí liguei para essa pessoa, né? E isso foi que eu me identifiquei. Ela disse, olha, eu lhe conheço, você já atendeu meu cachorro. Eu gosto sempre de ouvir os 2 lados, porque eu tenho uma denúncia contra você grave. E eu quero saber o que é que está acontecendo. E aí ela foi dizer que a denúncia era de uma moradora do Alphaville. Ai, não acredito. Que me denunciou dizendo que eu estava usando desse programa de castração, para eliminar os gatos do Alphaville. Porque eu fazia era matar os gatos.
E aí eu disse, como assim? Aí, Primeiro, eu sou uma fornecedora. eu espero aí, meu trabalho não é esse. É porque o mercado pet é visto muito ruim, né? Eu disse, não, você me conhece, né? Ainda bem, meu trabalho é ético, eu sou uma pessoa que amo animais, eu vivo disso. E aí fui explicar para ela, eu disse, a gente tem contrato, eu inclusive lhe convido para ir para uma reunião lá no Alphaville com a diretoria, para você conhecer e tal. E aí ela, não, eu quero muito, marquei a reunião, Mônica, tipo assim, 2, 3 dias depois, porque eu realmente me assustei, Claro. né? E aí, quando chegou na reunião, eu cheguei atrasada, assim, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas cheguei atrasada. Quando eu cheguei lá, tinham 16 pessoas na sala, inclusive a presidente do conselho. Quando eu olhei, assim, que eu dei de cara com ela, eu disse, me lasquei. E aí tinha gente que eu não sabia nem que existia, o OAB do Direito dos Animais. Tem. Né? Na época, nem sabia que a OAB tinha esse ramo, Tem, né? tem a... E ONG, não sei... Menina, era tanta gente dentro dessa sala que eu disse, me meti numa furada. Mas como eu não tenho muito... mas como eu não tenho muito medo, eu sou meio assim, desbocada mesmo, eu disse, bora lá, eu vou simplesmente contar o que eu fiz e se tiver alguma coisa errada nisso, não foi minha intenção, Perfeito. E vou abrir o jogo. Perfeito. E aí abri o jogo sem medo, né? Eu só fui chamada aqui, contei a história toda, no final das contas ela disse assim, você pode assinar isso daqui só para legalizar? Eu disse, posso. Claro. E aí, no final das contas, foi um negócio muito bom, porque eu fui respaldada por todos os órgãos. Que lindo, arrepiei, gente. E foi feito o trabalho? Foi feito, eu terminei, fui até o final, né? Com muita dificuldade, porque alguns realmente foram muito difíceis de pegar, mas a gente fez. Parabéns. E aí começaram a me chamar para outros lugares, mas confesso que eu não fui. Assim, eu de calma, vou pensar muito como é que eu vou me estruturar de novo, porque... Menina, porque assim, só basta morrer um. Não, e assim, aí a única coisa que o conselho falou era que ia me visitar, que ia acompanhar. Ótimo. Tudo bem, tá ótimo, ok. Mas eu tô te contando isso pra tu ver como é muito grande a dificuldade de fazer certo. Sim. Assim, de fazer correto, de fazer honestamente. Porque é tão mal visto que até quando a sua intenção é muito boa, tá errado. Tem alguma coisa por trás. E aí eu tenho muita vontade mesmo de me envolver nisso, mas eu confesso que hoje eu só me envolveria se fosse assim, com você, com alguém, não só mais. Entendi. Entendeu? Porque é realmente pesado. É uma acusação grave. Eu digo que... Poderia ter manchado a imagem da empresa. Assim, se tivesse tomado. Não, mas você caminho, transformou o limão na limonada. Você realmente conseguiu se respaldar, foi perfeito. Foi bom, eu acabei fazendo em outro condomínio depois. Ótimo. Mas hoje eu só faria, acho que por amadurecimento mesmo, assim, junto com alguém uma sério, rede de apoio. Uma rede de apoio. E eu tenho muita vontade, falei até pra da Yorkenita, né, que só chama ela de Yorkenita. Aninha, você tá convidada pra vir pra cá. Eu falei pra ela, vamos juntar mais gente, vamos transformar esse projeto num negócio real, de fato. Porque o que é que eu acho? Que se a gente provar que dá certo, a gente consegue apoio da prefeitura, que é uma coisa que eu não vou falar aqui da prefeitura do Eusébio. E é uma cidade moderna no país todo. É uma coisa que poderia ser muito fácil, né? Assim, muito... Eu vejo o projeto como uma coisa fácil. Não impossível, simples. Mas até o que é simples, às vezes não parece óbvio. Menina, mas nessa causa é assim. Eu digo que assim, eu funciono como uma rede de apoio. E eu só funciono, vamos resgatar, vamos tratar, tem que ser rede de apoio. Eu não faço nada sozinha, porque realmente tem... É perigoso. É perigoso. A gente é mal visto, mal interpretado. E aí a gente vai... Lu, mas que lindo conhecer um pouquinho mais a sua história, muito bacana, né? E aí, como a gente tá aqui já, né, nos nossos... Gente,
dá vontade de conversar, né? Gente, por isso que eu tô adorando esse podcast, porque a gente tá conhecendo, né, na primeira edição veio a Vanessa, que é a advogada da Secretaria, né, de Proteção Animal, veio aqui também, conversou, ela também, né, eu tenho muita coisa pra contar dessa causa animal. Então, e ela também disse, Mônica, às vezes a gente faz o trabalho para ajudar e é mal vista, mas faz parte. Eu digo que é o nosso amor, é a nossa entrega. Que a gente não deixe isso ser um impedimento. De né? jeito nenhum. E fale o que falar, né? Lu, eu queria aqui que você deixasse, né, compartilhasse com a gente um pouquinho sobre quem tem interesse de estar atuando, né, no mercado pet, assim, no mundo animal. Você falou da sua história dos 8 anos, né, que desde pequenininha sonhou, mas deixa um pouquinho aqui o nosso recado para quem pensa em adotar. Quais são os cuidados necessários quando uma pessoa adota? Porque às vezes, gente, semana passada mesmo a gente publicou, fez uma postagem, uma parceira nossa que deu mais de 16 mil curtidas, que foi uma mulher desistindo do gato porque ele furou o sofá dela. Então teve um caso de um cachorro que foi devolvido porque ele latia. Ai, meu Deus. Juro! Mas graças a Deus ele tá bem adotado. Belute, beijo. Então, assim, fala um pouquinho, né, como mensagem aí, final, para quem pensa em adotar. O que é adoção para você e quais são os cuidados que a pessoa tem que ter ao adotar um cachorrinho, um gatinho? Mônica, acho que a adoção é primeiro responsabilidade. Eu acho que começa na escolha, né? Como em outros casos, eu sempre falo, a pessoa diz, eu quero ter um animal, eu quero adotar, eu quero cuidar. E aí eu vou fazendo uma triagem, né? Assim, eu digo, você mora em casa ou em apartamento? Perfeito, né? A minha primeira pergunta também, quando eu vou. Você tem filhos ou é sozinho? Você passa o dia em casa, eu trabalho de casa, tenho flexibilidade, ou você é aquela pessoa que sai de manhã e volta de noite? Então tem tanta coisa envolvida, mas eu acho que a principal, se fosse para escolher uma palavra, é uma responsabilidade mesmo. Porque cachorro ou gato, no começo dá trabalho, come tudo, rasga o sofá, morde chinelo, e é ok, normal, isso vai passar, né? E aí a adoção, quando é pequenininho, tem isso, quando é um pouco maior, tem outras questões. Eu gosto muito da adoção dos maiorzinhos, porque eu acho que passa por essa fase traquina, que às vezes você tem vontade de desistir, né? Então, eu acho que nessa parte do adulto é muito mais essa questão da sociabilidade, do tamanho do pet. Assim, tem criança pequena, vai ser um animal que pula, que corre, que tem muitas questões. E eu acho que a dificuldade dessas pessoas é na escolha E os não cuidados com guiada. a saúde, doutora? E aí, os cuidados com a saúde, o menino, pra mim, é muito ok, muito básico, né? Vermifugação, vacina, é deixar o ambiente favorável para ele, é dar carinho. Aí eu acho isso tão óbvio. Mas não é, né? Às vezes a vermifugação, a vacina, as pessoas esquecem, tem que estar sempre em dias, não, né? gente, vacina, assim, é pro resto da vida. Eu faço, por exemplo, os meus a cada 6 meses, né? O perfilzinho, sorologia, ultrassom, eletro, né? E eu costumo dizer que eles dão muito mais do que a gente entrega. Né? Assim, vale muito, muito a pena. Eu vejo gente dizendo assim, depois que eu perdeu, que meu cachorrinho foi embora, eu nunca mais quero outro. Eu não digo isso, não. Preenche esse É vazio. muito bom ter cachorro, eu queria ter mais. Eu tenho 5, eu queria ter mais. Revelações. É bom demais, assim, é infinitamente maior o amor que eles entregam do que o trabalho que a gente tem, do que a despesa que a gente tem, né? Assim, acho que aí sei não, eu sou suspeita. Eu digo que é investimento, né? Vai pra nossa saúde emocional e mental, verdade, né? assim, Mas, eles doutora, dão demais, eles entregam muito, muito mais. Acho que a gente tem muito a aprender com eles. Né? Doutora Luciana, como é que a gente faz para ter mais informações, ter mais contato com a senhora? A senhora realmente, eu digo que assim, né? A gente fala na causa que você não é humana, você é animal. Porque ser humano, né? A gente fica emocionado, porque ser humano tem muita coisa ruim. O animal não, né? Tem só dá coisas boas. Mas fala um pouquinho como é que a gente faz para ter mais informações da celeira, Vai lá no celeiro tomar um café.
É @celeiro. @celeiro Pet Village. Uhum. Tá? A gente mudou o nome há pouco tempo, por conta da Eu achei chique. expansão. Eu achei chique. Mas pode seguir a gente nas redes sociais, no WhatsApp, mas eu prefiro mesmo é ir lá, conhecendo, sentando, a gente tem um cafezinho pequenininho, mais aconchegante. Acho que é das coisas que eu mais gosto na vida é falar sobre pet. Estando lá, então, é maravilhoso. Gente, é isso. Doutora Luciana, muito obrigada. Vá tomar um café lá no Celeiro Pet Shop, vale muito a pena e leve, né, o seu bebê lá para conhecer. Obrigada, amei ter participado. Até o próximo Fala Peludinho. Tchau, tchau!